marido de Dona Maria vivia dizendo que jamais pisaria em Belo Horizonte, que a cidade era lugar de perdição e que ele preferia morrer na roça, mesmo com a barriga roncando e a vida parada no mesmo lugar. Mas ela não se conformava. Com 3 filhos pequenos agarrados na barra da saia, Dona Maria amarrou uma trouxa de roupa, subiu num ônibus velho e foi embora de Itanhomi, sozinha, sem dinheiro, sem casa, sem ninguém esperando. Chegou na capital com a cara e a coragem e começou do zero, lavando roupa para fora, vendendo verdura na favela e criando os filhos com dignidade. Enquanto o marido ficou na roça, tocando viola e vendo a vida passar, ela enfrentava a cidade grande com a força de quem não podia cair. Só depois de muito tempo ele apareceu, e só porque ela já tinha arrumado um emprego digno para ele no cemitério do bairro, como coveiro e jardineiro. Foi ela quem fez tudo. Mas o que essa mulher viveu e o que aconteceu depois da sua partida, ninguém poderia imaginar. Itanhomi, interior de Minas Gerais. Uma cidade pequena, de terra batida, cercada de mato e de silêncio. Ali vivia Dona Maria, uma mulher forte, alta, robusta, de cabelo preso num coque apertado e sempre de saia, como ensinava a doutrina da igreja que ela seguia desde nova. A casa era simples, o fogão era a lenha e o pouco que se comia vinha da horta magra que ela mesma mantinha no quintal. O marido, Sr. João, era um homem bom, tranquilo, mas acomodado. Tocava viola e sanfona como ninguém, mas não abria a boca nem para tomar decisão sobre o próprio rumo. Passava os dias ajudando aqui e ali na roça dos outros, sem ambição, sem movimento, como se a vida já tivesse sido escrita e ele só tivesse esperando o fim da história. Mas Dona Maria, ela nunca se conformou com a pobreza, com a falta de opção, com a ideia de que aquilo ali era tudo. Ela olhava para os filhos pequenos e sentia uma dor no peito só de pensar que eles cresceriam no mesmo chão rachado, comendo o mesmo arroz seco, vestindo roupa remendada e herdando uma vida sem futuro. Ela via os olhinhos deles e pensava: não, meus filhos não vão morrer nesse lugar. Foi numa manhã quente, com o céu limpo e o coração pesado que Dona Maria tomou a decisão. Pegou as poucas roupas que tinha, amarrou num pano grosso e, com os 3 filhos pequenos agarrados a ela, saiu de casa sem olhar para trás. Sr. João não tentou impedir. Disse apenas: você vai se arrepender, a cidade é cheia de pecado. Mas ela não respondeu. Já estava decidida. Subiu no ônibus rumo a Belo Horizonte com o rosto suado, os olhos secos e as mãos tremendo. Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha parente, não conhecia ninguém na capital. Só levava coragem e a certeza de que ficar na roça era pior. A viagem foi longa, cansativa, com crianças chorando, fome no estômago e medo em cada curva da estrada. Mas Dona Maria não vacilava. Quando chegaram em BH, desceram num terminal barulhento, cheirando a fumaça, cercado de prédios altos e gente correndo para todo lado. Ela apertou os filhos contra o corpo e respirou fundo. Não havia tempo para desespero. Era hora de sobreviver. Encontrou abrigo num barraco improvisado, numa favela na periferia, onde mal cabia uma cama e uma bacia para lavar roupa. Mas ali mesmo, naquele espaço apertado, Dona Maria começou. Foi bater de porta em porta oferecendo o serviço de lavar roupa, de passar, de limpar casa. Andava quilômetros a pé, com os filhos junto, pegando trouxas pesadas, levando verdura para vender em sacolas de plástico, debaixo de sol e chuva. Nunca reclamava, nunca chorava na frente deles. Guardava tudo para a noite, quando deitava no chão com os filhos agarrados em seus braços e olhava para o teto de zinco furado, pedindo a Deus para aguentar mais um dia. Enquanto isso, lá na roça, Sr. João seguia do mesmo jeito, tocando sua sanfona debaixo da sombra do pé de manga, dizendo para quem quisesse ouvir que a cidade era perigosa, que a mulher dele logo voltaria arrependida. Mal sabia ele que Dona Maria, ali no meio da favela, estava virando tudo do avesso com as próprias mãos. Não tinha luxo,
não tinha conforto, mas já tinha dignidade. E mesmo sozinha, mesmo sem ajuda, ela não caiu, porque sabia que os filhos dependiam dela e que se ela desmoronasse, não teria ninguém para juntar os cacos. Nos primeiros meses em Belo Horizonte, a vida de Dona Maria era uma sequência de batalhas diárias. Acordava antes do sol nascer e já começava o corre. Os filhos ainda pequenos, às vezes nem tinham forças para acompanhar o passo apressado da mãe, que precisava dar conta de lavar roupa para vizinhas, subir e descer morro com trouxas nas costas, vender verdura fresca que pegava na feira e ainda garantir que tivesse pelo menos arroz e angu no prato no fim do dia. Não havia descanso, não havia pausa, não havia quem dividisse o peso. Era tudo ela. Ela e a coragem. A coragem que não tremia nem diante da fome, nem da humilhação, nem do cansaço. O barraco onde moravam era emprestado, feito de tábua velha e lona rasgada. Quando chovia, o chão virava barro e as crianças ficavam doentes com facilidade. Mas mesmo assim, Dona Maria mantinha tudo limpo, tudo em ordem. Era dessas que varria o quintal de terra e ainda passava um pano nas tábuas do chão. Tinha orgulho de ser pobre, mas limpa. Tinha fé de que tudo aquilo era só uma fase e que, com esforço, ela daria aos filhos uma vida melhor do que aquela que ela teve. As mulheres do bairro a admiravam em silêncio. Não entendiam como uma mulher só, sem marido por perto, sem parente, sem ajuda, conseguia dar conta de 3 crianças, de trabalho braçal, de vender, de cuidar e ainda estar com a roupa passada e o coque bem feito todo santo dia. Diziam: é uma rocha. Mas ninguém via as trilágrimas que ela engolia de madrugada, deitada num colchão fino, pensando se conseguiria pagar o pão do dia seguinte. Foi nesse tempo que Dona Maria decidiu que não ia mais morar de favor. Com cada real economizado das lavagens, das verduras vendidas, dos trocados dados com pena por algumas patroas, ela foi juntando aos poucos. Meses de sacrifício, de dizer não para carne, não para calçado novo, não para ela mesma, só para poder dizer sim para o futuro dos filhos. Até que um dia veio a notícia. Um barraco pequeno, de 2 cômodos, estava à venda. Num beco estreito, num dos morros mais sofridos da região. Mas era dela. Com o pouco que tinha, fechou o negócio. E pela primeira vez pôde dizer: a casa é minha. Aquela conquista mudou tudo. O barraco não era bonito, mas ela fez dele um lar. Pintou as paredes com tinta adoada, fez cortina com lençol velho, pendurou o retrato dos filhos na sala, a geladeira era usada, ganhada de uma senhora da igreja. E o fogão só tinha 2 bocas, mas funcionava. Ali, Dona Maria sentiu que estava vencendo. Não era vitória de televisão, de aplauso, de fama. Era a vitória de quem passou por cima da dor sem deixar a dignidade pelo caminho. Enquanto isso, lá na roça, Sr. João seguia do mesmo jeito. Tocando sanfona em velórios e festas de interior, ajudava nas plantações dos outros, mas não se mexia para mudar. Achava que Maria logo voltaria, arrependida, cansada da cidade, mas os meses foram passando e ela não voltava. Pelo contrário, cada vez que um conhecido levava notícia, diziam que ela estava firme, lutando, criando os filhos com coragem e que até casa própria ela já tinha comprado. Foi então que a ficha começou a cair para ele. Talvez ela não fosse voltar. Talvez ela tivesse de fato seguido sem ele. E aquilo incomodou João. Mesmo calado, mesmo lento, ele começou a sentir que talvez estivesse ficando para trás. E foi aí que, pela primeira vez em muito tempo, ele pensou: será que ainda tem lugar para mim nessa nova vida dela? Mas o que ele não sabia é que Dona Maria já tinha feito mais do que qualquer mulher faria. E ainda faria muito mais, porque aquela história ainda estava só começando. Depois de mais de 1 ano vivendo na capital, Dona Maria já era conhecida na vizinhança. Era ela quem ajudava as vizinhas a irem no postinho, a resolver problema com a diretora da escola, a acalmar criança doente no meio da madrugada. Era firme, mas doce. Trabalhava feito um trator, mas sorria como quem carrega o mundo sem se deixar abater. Os filhos já tinham crescido um pouco.
O mais velho já ajudava a carregar as sacolas da feira e a buscar água no balde quando o abastecimento cortava. A casa ainda era simples, mas já tinha cara de lar. A cozinha tinha cheiro de feijão com alho e o terreiro, apesar de apertado, vivia varrido. Ela acordava cedo, vendia verdura na rua, buscava roupa na casa das madames para lavar, fazia marmita para vender na igreja e ainda ajudava outras mães com os filhos quando podiam pagar com serviço. Foi nessa época que chegou a notícia que ela não esperava mais. Senhor João, seu marido, finalmente decidiu sair da roça e ir para Belo Horizonte. Mas ele só foi porque ela fez tudo. Foi ela quem mandou o recado pelo motorista de ônibus conhecido pedindo que ele viesse. Foi ela quem falou com o administrador do cemitério do bairro e pediu um emprego para ele. Ela já conhecia todo mundo dali, já era respeitada e conseguiu um posto como coveiro e jardineiro para João. Um serviço digno, fixo, com carteira assinada. Quando ele chegou, ela já estava com tudo pronto. O uniforme separado, o endereço do cemitério anotado, o caminho explicado. Ele só precisou aparecer e começar. João chegou quieto, como sempre foi. Não perguntou, não reclamou, não elogiou, só aceitou. Começou a trabalhar cavando sepulturas, aparando mato, plantando flores nos túmulos, limpando a frente do portão. Não era de conversar, não era de resolver nada. Fazia o serviço dele e voltava para casa no fim do dia, onde tudo já estava feito. Comida pronta, roupa lavada, contas pagas, filhos organizados. Era Dona Maria que resolvia médico, escola, mercado, problema com vizinho, inscrição de benefício, reunião de igreja, tudo. João ficava no canto dele, com a sanfona encostada num canto da sala, tocando de vez em quando, olhando os meninos correrem pelo quintal, mas sem coragem de interferir em nada. Os meninos começaram a crescer e, como o exemplo vinha de casa, também foram trabalhar no cemitério. Primeiro ajudando o pai a carregar ferramentas, depois aparando grama, mais tarde pintando túmulos, lavando jazigos, recebendo uns trocados que ajudavam a completar o orçamento da casa. A casa que Dona Maria havia comprado com suor agora tinha vida, tinha movimento, tinha história. Era barulhenta, cheia de crianças, cheia de vassoura encostada na parede, panela grande no fogão e cheiro de sabão de barra nas roupas estendidas no varal. Ela seguia sendo tudo: mãe, mulher, trabalhadora, guerreira, conselheira, vizinha presente, braço forte e cabeça no lugar. Nunca descansava, mas também nunca se queixava. Apenas fazia, e fazia tudo com excelência. A comunidade respeitava, a igreja amava, os filhos admiravam, e João, ele apenas observava, como quem sabe que tem em casa uma mulher que valia por 10. Mas mesmo assim nunca teve coragem de dizer. Era o tipo de homem que amava em silêncio, que agradecia com um olhar, que carregava nas mãos calejadas o peso da vergonha por nunca ter feito nem metade. E Dona Maria entendia. Sabia quem era o homem que tinha ao lado. Nunca esperou dele o que ele não podia dar. Apenas seguia em frente, por ela, pelos filhos e por um futuro que ela ainda queria construir. E foi assim que a família cresceu, porque não demorou muito e vieram mais filhos. 4 ao todo. Todos criados com os mesmos valores, a mesma firmeza, o mesmo amor. 7 filhos ao todo. 2 meninas e 5 meninos. Todos criados no meio da luta, da honestidade, do respeito e da simplicidade. E mesmo sem luxo, mesmo sem sobra, mesmo com as dificuldades, aquela casa tinha algo que não se comprava: união, fé e verdade. Porque por trás daquela família existia uma mulher que não desistia nunca. Dona Maria nunca soube ler uma frase inteira. Mal assinava o nome com dificuldade, mas isso nunca impediu que ela se tornasse a mulher mais respeitada do bairro. Porque quem não sabia ler as letras, aprendia a ler as pessoas. E ela lia como ninguém. Sabia quando o vizinho estava triste, quando a criança do lado estava com febre, quando a moça da rua de cima precisava de ajuda. Tinha um coração atento, uma palavra firme e um jeito doce de fazer amizade. Em pouco tempo conhecia todo mundo no bairro. O dono da farmácia já deixava os remédios separados quando ela chegava.
No açougue, o rapaz fazia fiado sem nem anotar, porque confiava nela. Na padaria, o padeiro só perguntava: "Quanto você pode pagar essa semana, Dona Maria?" E ela respondia com sinceridade. Era dessas que pagava em dia, mesmo que fosse no aperto, porque honrava o próprio nome como se fosse ouro. E no bairro, o nome dela valia mais que dinheiro. Ela chegava nos lugares com o conque firme na cabeça, a saia até os pés e a sacola de pano pendurada no braço, sempre com postura ereta e olhar direto. Era analfabeta, mas ninguém a ousava falar com superioridade perto dela, porque ela falava bonito, falava com firmeza, com respeito. Sabia conversar com autoridade, com patrão, com crente, com descrente. Tinha sabedoria da vida, da rua, da dor. E isso ninguém ensinava. Os filhos viam tudo aquilo com admiração. Cresciam entendendo o que era valor, o que era respeito, o que era palavra. Sabiam que a mãe não precisava de diploma para ser gigante. E isso moldava cada um deles, que aos poucos iam encontrando seu lugar no mundo, mas sem jamais esquecer de onde vieram. Dona Maria ensinava que pobreza não era desculpa para desonestidade, que não saber ler não era motivo para não aprender, que ser simples não era ser menos, e que caráter, esse sim, era o maior patrimônio que alguém podia ter. Enquanto o marido seguia sua rotina quieta, indo e voltando do cemitério com a enxada nas costas e a cabeça baixa, ela fazia o mundo girar dentro de casa. Ela era o relógio, a direção, a força motriz. Ela decidia qual filho ia para a escola de manhã ou de tarde, quem ia ajudar no serviço, quem precisava ir ao médico, quem estava devendo a merenda, quem precisava de caderno novo. Ela ia até a diretora da escola, mesmo sem saber ler uma linha do bilhete, mas saía de lá com tudo resolvido. Ela botava os filhos na linha sem precisar bater. Bastava um olhar para tudo ficar em ordem. O respeito que ela carregava não era imposto, era conquistado. E o bairro reconhecia. Quando alguém precisava de referência, falava: "Pergunta para Dona Maria. Se ela indicar, pode confiar." E isso não era exagero, porque Dona Maria era mais que uma mulher. Era uma instituição viva dentro daquela comunidade. Era colo, era conselho, era ajuda, era exemplo. E mesmo carregando uma vida inteira de dificuldades, ela não se deixou endurecer. A fé simples que carregava dentro do peito, a fé na força, na luta, na dignidade, era o que mantinha aquela casa de pé. E foi assim que ela viu os filhos crescerem. Trabalhando com honestidade, respeitando os mais velhos, aprendendo o valor do esforço. O mais velho já tinha idade para trabalhar direito no cemitério, ajudando o pai. Os do meio iam pegando serviço na feira, lavando carro, vendendo fruta. E os pequenos que vieram depois que Senhor João se juntou à família na capital também seguiam o mesmo caminho. Criados dentro de um lar simples, mas cheio de amor, decência e verdade. A casa vivia cheia, com panela grande no fogão, chinelo espalhado, criança brincando no corredor e roupa estendida no varal. Mas em nenhum momento, mesmo com 7 filhos, Dona Maria perdeu o controle. Cada um sabia o seu lugar, sua responsabilidade, seu papel. E ela seguia firme, sem descanso, sem moleza, sem folga, mas com um brilho nos olhos de quem sabia que estava valendo a pena. Porque naquele barraco construído com esforço, ela já via algo que nunca tinha visto lá na roça. Os anos passaram e Dona Maria já não era só uma moradora da favela. Ela era referência. Quando alguém novo chegava, os vizinhos diziam logo: "Conversa com Dona Maria, ela vai te orientar." E ela orientava mesmo. Sabia falar com jeito, explicar as coisas, dizer o que era certo e o que era errado, onde procurar ajuda, como se virar. Mesmo sem saber ler uma linha de jornal, conhecia o mundo como poucos. Tinha no olhar a sabedoria de quem tinha vivido demais. Os filhos, agora maiores, seguiam cada um o seu caminho, mas todos com os pés fincados no que ela ensinou. O mais velho já era praticamente o braço direito do pai no cemitério. Aprendera a cavar com precisão, a cuidar das plantas, a respeitar o silêncio dos túmulos. Tinha orgulho do que fazia porque sabia que era um trabalho digno, necessário, honesto.
E mais do que isso, sabia que aquele emprego só existia porque a mãe, lá atrás, teve coragem de abrir caminho. Os outros filhos, um a um, foram encontrando jeitos de ajudar. Alguns vendiam coisa na feira, outros pegavam serviço de entrega, uns ainda estudavam, mas todos sabiam que Dona Maria já tinha dado tudo. Agora era hora de retribuir. Mas, mesmo assim, ela continuava firme. Não parava. Ia cedo para a rua, voltava com as mãos cheias de sacolas, a cabeça cheia de contas e o coração cheio de orgulho. Não pedia nada para ninguém. Sabia que tinha criado a família com as próprias mãos e fazia questão de continuar segurando as pontas, mesmo quando o corpo já dava sinais de cansaço. Senhor João continuava na dele. Trabalhava direito, chegava no horário, fazia o serviço bem feito. Mas continuava calado, acomodado, deixando tudo nas costas da esposa. Nunca foi agressivo, nunca foi ruim, mas também nunca foi parceiro de verdade. Era como um visitante permanente. Morava ali, mas quem conduzia a casa era ela. Quando os filhos ficavam doentes, era ela que levava no postinho. Quando o gás acabava, era ela que dava um jeito. Quando um filho tirava nota baixa ou arrumava confusão, era ela quem resolvia na escola. Quando aparecia alguma pendência no cemitério ou alguém queria fazer alguma reclamação do serviço, quem ia intermediar, explicar, acalmar e resolver era ela. Até as contas da casa, os acertos de fiado, tudo passava pelas mãos dela. No açougue, o moço já sabia. Pode anotar no caderno da Dona Maria, ela paga. E pagava mesmo, nem que fosse de real em real, mas pagava. Porque mais do que tudo, ela prezava por uma coisa: nome limpo. Não nome no papel, mas nome na palavra. E a palavra de Dona Maria valia ouro. A vizinhança respeitava, os comerciantes confiavam, a igreja escutava, e mesmo com 7 filhos, um barraco pequeno e uma rotina pesada, ela mantinha tudo sob controle. Era impressionante. Nunca faltava comida, podia ser simples, um angu com couve, um arroz com ovo, mas tinha. Nunca faltava roupa limpa, nunca faltava dignidade. E o mais bonito é que, mesmo com pouco, Dona Maria sempre arrumava um jeito de ajudar os outros. Quando uma vizinha teve o marido preso, foi ela quem levou comida. Quando uma criança ficou sem sapato para ir para a escola, foi ela quem deu um par dos filhos. Quando uma senhora adoeceu e não tinha quem cuidasse, foi ela quem apareceu com remédio, chá e oração. Era esse tipo de gente. Gente que o mundo precisa, mas que quase ninguém enxerga. E os filhos viam tudo isso, aprendiam com o exemplo, cresciam com a consciência de que a mãe deles não era comum. Era um pilar, um alicerce. Uma mulher que carregava 7 filhos, um marido acomodado, uma casa inteira e ainda tinha força para sustentar os outros ao redor. E mesmo assim, ela nunca pedia aplauso, nem reconhecimento. Só queria que os filhos fossem alguém na vida, só isso. E era por isso que seguia firme todos os dias, sem reclamar, sem parar, porque no coração de Dona Maria ainda existia um sonho maior: ver todos formados, trabalhando, casados, bem de vida. Nem que ela própria não chegasse a ver tudo isso, mas ela queria plantar isso, porque sabia que mais do que comida no prato, o que os filhos precisavam era de um legado. E legado ela estava deixando, com suor, com esforço, com verdade, todo santo dia. O tempo, que nunca perdoa ninguém, também começou a cobrar de Dona Maria. O corpo, que antes subia e descia morro com trouxas de roupa no braço e sacolas de verdura nas costas, agora sentia. As pernas doíam no fim do dia, o fôlego parecia faltar nas caminhadas mais longas e às vezes ela precisava parar, respirar fundo, esperar o coração acalmar antes de continuar. Mas mesmo assim não falava nada, não queria preocupar ninguém. Continuava a rotina como se nada tivesse acontecendo. Fazia café cedo, colocava os filhos para a escola, ajudava no dever de casa, lavava roupa, cozinhava, limpava, resolvia tudo. Mas por dentro, ela sabia que algo estava errado. O coração acelerava de forma estranha, a respiração parecia curta e uma fraqueza nas mãos começou a incomodar.
Às vezes ela deixava cair coisas sem querer, outras vezes sentia o peito apertado sem motivo. Um dia, sentada no banco da igreja durante o culto, ela quase desmaiou. Sentiu o mundo girar, o suor descer frio, mas logo se firmou. Não contou a ninguém. Apenas levantou a cabeça, disfarçou e voltou para casa em silêncio. Os filhos, já crescidos, notavam que a mãe estava mais cansada, mas ela sempre dava um jeito de sorrir, de fingir força, de esconder a dor. Não queria ser peso, não queria que ninguém parasse a vida por causa dela. Era como se quisesse ser invisível no sofrimento, só existia para cuidar, para ajudar, para manter a casa de pé, nunca para receber cuidado. Senhor João continuava na mesma. Trabalhava, tocava a sua sanfona, fazia o que lhe cabia no cemitério, mas não era de notar detalhes. Não percebia que ela já não era a mesma, que o passo estava mais lento, que o olhar já carregava cansaço acumulado. Ele ainda dependia dela para tudo, e ela, mesmo doente, continuava sendo o alicerce. Os filhos se dividiam entre trabalho e estudos, alguns já casando, outros ainda ajudando dentro de casa. E Dona Maria, mesmo com 7 filhos, seguia como se estivesse sozinha. O coração, dia após dia, dava sinais mais claros. Batimentos descompassados, falta de ar, palpitações que vinham do nada. Mas ela resistia. Até que um dia, durante uma caminhada curta até a farmácia, ela caiu. Um desmaio repentino no meio da rua com sacolas na mão. Os vizinhos correram, os filhos foram chamados e, pela primeira vez em muitos anos, Dona Maria foi parar no hospital. Lá começaram os exames. Médicos desconfiaram de algo no coração, fizeram raio-x, eletro, exames de sangue e o diagnóstico veio: doença de Chagas. Ela tinha sido picada pelo barbeiro ainda na infância, lá na roça, e o parasita ficou em silêncio por décadas, corroendo o coração aos poucos até que os sintomas começaram a aparecer. O coração estava inchado, fraco, já não bombeava o sangue como antes. Era como se tudo que ela tivesse segurado com força por tantos anos agora tivesse cobrando o seu preço dentro do peito. A notícia caiu como uma bomba para a família. Os filhos se desesperaram, queriam levar ela nos melhores médicos, fazer tratamento, cuidar, mas ela só dizia: Deus vai dar força, eu só preciso de mais um tempo. E voltava para casa com os mesmos hábitos. Mesmo com recomendação de repouso, ela continuava fazendo almoço, estendendo roupa, varrendo o terreiro, indo no açougue buscar carne fiada, rindo com a vizinha da esquina. Não aceitava ser chamada de doente, não aceitava parar, porque Dona Maria não sabia viver deitada, ela nasceu para levantar. Mas, por dentro, no silêncio do próprio corpo, ela já sabia que o coração estava pedindo socorro. Só que ela não queria que ninguém visse. Preferia morrer de pé do que viver como fardo. O corpo de Dona Maria já não respondia mais como antes. O coração, inchado, lutava a cada batida. Às vezes, ela precisava parar no meio do caminho e se apoiar no muro. A força, que antes parecia infinita, agora vinha aos pedaços. Mas o olhar... o olhar dela ainda tinha aquele brilho de quem viveu com dignidade. Ela já não subia tanto morro como antes. Os filhos tentavam impedir, pediam para ela descansar mais, mas ela teimava. Ainda acordava cedo, fazia café, dobrava as roupas dos netos, varria o terreiro, cuidava das pequenas coisas do dia a dia. Não por obrigação, mas por instinto. Era como se fazer essas coisas fosse o que a mantinha viva. Senhor João, mais velho, seguia do mesmo jeito, ainda mais dependente. Tocava sua sanfona sentado na cadeira de plástico no fundo do barraco, esperando o tempo passar. Nunca aprendeu a tomar iniciativa. Tudo dele ainda era ela. Se precisava ir ao médico, ela que marcava. Se faltava arroz, ela que resolvia. Até as meias dele era ela que dobrava. Mas agora os filhos já sabiam que ela não ia aguentar muito mais. Os exames mostravam que o coração estava fraco demais. O médico havia sido claro. Não era questão de se, mas de quando.
E então todos começaram a se revezar, a cuidar mais dela, a levar no posto, a segurar nas mãos durante as crises. Dona Maria foi ficando mais quieta. Sentava na cadeira de balanço perto da janela e olhava a rua. Ficava horas ali, observava os filhos entrando e saindo, os netos brincando, as vizinhas passando e gritando "Bom dia!" de longe. Ela sorria com os olhos, mas o corpo já não acompanhava. E então, numa manhã de céu claro, o coração parou. Silenciosamente, sem dor, sem alarde, ela estava em casa, sentada, vestida com a saia longa e a blusa de botões que tanto gostava. Parecia estar apenas descansando. Senhor João foi quem percebeu. Chamou e ela não respondeu. Quando os filhos chegaram, ela ainda tinha o semblante de paz, como se tivesse escolhido o momento certo de partir. O bairro inteiro ficou em luto. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Todos queriam se despedir. O velório virou um evento, gente chegando de todos os cantos, trazendo flores, palavras, lágrimas. Não era um adeus comum, era uma homenagem, uma celebração, um agradecimento coletivo a uma mulher que segurou o mundo no colo. O caixão foi colocado no meio do salão da pequena igreja onde ela congregava há décadas. As irmãs da fé cantavam hinos suaves. Os filhos estavam todos lá, adultos, emocionados, de cabeça erguida, sabendo que tinham sido criados por uma gigante. Algumas vizinhas levavam cartinhas, outras levaram fotos antigas. Crianças que ela havia ajudado no passado, agora já adultos, apareceram só para dizer: "Ela me ensinou a ser alguém." Até o dono do açougue, da farmácia, o padeiro, todos estavam lá. Não era um velório, era uma reverência, uma festa silenciosa pela vida de alguém que viveu do jeito mais bonito que se pode viver, com coragem, generosidade e fé. Senhor João, que nunca fora de muitas palavras, apenas chorava em silêncio, com os dedos apertando o chapéu velho no colo. Sabia que ali se encerrava uma era, uma vida inteira sustentada por aquela mulher. Ela não deixou dinheiro, bens, terrenos, mas deixou 7 filhos trabalhadores, uma família unida e uma história que o barro contaria por muitos anos. E no cemitério onde o corpo dela foi enterrado, o mesmo onde ela arrumou trabalho para o marido e onde os filhos cresceram ajudando, havia flores por todos os lados. Um túmulo simples, mas cercado de amor. Porque Dona Maria, mesmo sem diploma, sem leitura, sem luxo, foi a mulher mais rica que aquele bairro já conheceu. Quando o caixão de Dona Maria desceu à terra, alguma coisa dentro do Senhor João também afundou ali. Ele ficou parado por minutos, encarando o buraco com os olhos marejados, como se não acreditasse que aquela mulher, aquela fortaleza que sempre esteve ao lado dele, agora estivesse debaixo da terra. E o que mais doía era que ele sabia, no fundo da alma, que sem ela ele não era ninguém. Nos dias que seguiram, a casa ficou muda. Os barulhos do cotidiano, panela no fogo, chinelo arrastando, riso de neto, orações sussurradas no quarto, tudo cessou. Senhor João continuava dormindo na mesma cama, com o mesmo travesseiro, mas não dormia mais. Passava as madrugadas sentado, olhando a parede, com a sanfona no colo e os olhos perdidos. A comida esfriava no prato, o café azedava no bule. Ele não sabia fazer nada sozinho, nem o arroz, nem o chá, nem escolher a roupa. Ele se tornara um homem velho sem direção. Os filhos, preocupados, começaram a se revezar para cuidar dele. Cada mês ficava na casa de um, mas ele nunca se adaptava. Ficava cabisbaixo, recusava comer, não falava quase nada. Os netos tentavam animar, levavam música, chamavam para o quintal. Nada funcionava. Senhor João havia perdido mais do que a esposa. Havia perdido o eixo. E então, como se o destino quisesse selar de vez aquele luto, os olhos começaram a falhar. Primeiro era só uma sombra, uma vista embaçada. Depois veio a dor no olho direito. Foi ao médico, exames e a notícia: precisaria operar. Ele relutou, não queria, mas os filhos insistiram. A cirurgia foi marcada.
E como se não bastasse o sofrimento, algo deu errado. Operaram o olho esquerdo, o que ainda enxergava, uma falha médica absurda. Resultado, ficou completamente cego. Agora ele não via mais o rosto dos filhos, nem o pôr do sol que tanto gostava de ver da janela. Não via mais a sanfona que tocava por hábito, de olhos fechados, guiado pela memória das notas. A dor agora era dupla. A perda da esposa, a perda da visão, a perda do controle sobre a própria vida. Foi ficando cada vez mais dependente. A cada troca de casa era como se perdesse mais um pedaço de si. Ficava encolhido nos cantos, com o chapéu no colo, murmurando canções antigas que ele e Dona Maria costumavam ouvir juntos. Os filhos tentavam dar o melhor. Roupas limpas, comida boa, cuidados com a saúde, mas nenhum deles era ela. E ele sabia. Até que chegou o momento em que ele não quis mais sair de um lugar. A casa de Luciana, a filha do meio. Talvez por ela ter o mesmo jeito quieto, o mesmo cheiro do fogão antigo, a mesma firmeza da mãe. Talvez porque ela segurou sua mão com mais firmeza quando ele chorou numa noite qualquer, sozinho no escuro. Ele se aquietou ali. Ficava sentado perto da cozinha, escutando os barulhos, as panelas, as vozes, e de vez em quando pedia que alguém pegasse a sua sanfona. Tocava uma música velha, daquelas que cantava com Dona Maria nos cultos. A sanfona era o único lugar onde ele ainda enxergava. Foi assim que ele viveu os últimos anos. Cego, calado, dependente, mas cercado de amor. Luciana cuidava dele com o mesmo carinho que viu a mãe oferecer a todos. Com paciência, com comida quente, com banho no tempo certo, com um travesseiro ajeitado na nuca. Quando ele reclamava de dor nas costas, ela massageava. Quando a saudade apertava, ela sentava do lado e só ficava ali, sem falar nada. Até que um dia, aos 83 anos, Senhor João se foi. Silencioso como sempre foi. Dormindo. Sem dor, sem alarde. Foi enterrado ao lado da esposa, no mesmo cemitério onde trabalhou por tantos anos. Os filhos estavam todos lá. As noras, os genros, os netos. Não era tristeza, era saudade, porque todos sabiam que ali terminava uma história de simplicidade, de amor calado, de uma vida inteira vivida debaixo da sombra de uma mulher forte, e que agora, finalmente, descansava. O tempo passou. Os filhos cresceram, formaram família, construíram suas casas, suas histórias. Alguns ficaram em Belo Horizonte, outros foram para longe. Mas nenhum deles, deixou de carregar Dona Maria dentro do peito. E não era só uma lembrança, era uma presença, uma sensação viva, constante, como se ela estivesse ali, sentada na cozinha, mandando calar a boca para ouvir o rádio, colocando água para ferver, rezando baixinho enquanto dobrava a roupa. Até hoje, os netos falam dela com brilho nos olhos. Os mais velhos lembram do cheiro da casa, da saia arrastando pelo chão, da risada alta quando os netos faziam bagunça no quintal. Já os mais novos, que quase não conviveram, escutam as histórias contadas com tanto carinho que parece que viveram ao lado dela a vida toda. É só alguém fritar um biscoito de polvilho que todo mundo comenta. Esse aqui tá quase igual o da Vó Maria. Ou então quando fazem pão com carne moída no café da tarde. Isso aqui tem gosto de infância, gosto de vó. Era assim que ela marcava o mundo, com simplicidade. Com o sabor da comida feita na panela preta, no fogão de lenha improvisado, com a colher de pau gasta de tanto mexer. Ninguém na família consegue comer pão com carne moída sem lembrar dela, sem fechar os olhos e imaginar ela de avental, suada, servindo todo mundo primeiro, para depois comer por último. Dona Maria tinha disso, cuidava primeiro dos outros. Ela nunca foi de aparecer, de pedir coisa, de levantar a voz. Mas a força dela vinha do gesto, do silêncio que resolvia, da calma que comandava tudo.
Na casa da Luciana, ainda tem um retrato antigo dela na estante. Tá amarelado, meio torto na moldura, mas ninguém deixa tirar. Deixa a mãe aí olhando a gente, ela diz. Em datas especiais, quando toda a família se reúne, é tradição servir os pratos que ela fazia. Não porque são os mais chiques, mas porque são os que têm mais alma, mais memória. Um simples biscoito vira uma viagem no tempo. E em todo almoço de domingo, alguém acaba falando dela. Sempre. E quando alguém está em dificuldade, basta lembrar do que ela passou, do tanto que lavou roupa para fora, do tanto que aguentou calada, do tanto que segurou o mundo nas costas, que logo vem uma força do fundo do peito, como se ela ainda estivesse ali, dizendo: vai, minha filha, levanta, vai dar certo. A fé que ela ensinou, a coragem que ela teve, o respeito que cultivou, tudo isso se espalhou entre os filhos e netos. E ninguém se envergonha da origem. Pelo contrário, se orgulham de terem saído de um barraco na favela, se orgulham do pai que foi coveiro, se orgulham da mãe que não sabia ler, mas tinha palavra forte e nome limpo na boca de todo mundo. Porque não é o diploma que deixa herança, é o exemplo. E isso, Dona Maria deixou em excesso. Até hoje, quando alguém do bairro antigo encontra um dos filhos na rua, diz logo: você é filho daquela mulher forte, né? Aquela que chegou sozinha com 3 meninos e conquistou tudo com dignidade. E o peito se enche de orgulho, porque não importa quanto tempo passe, ela ainda é, para todos eles, o ponto de virada. Naquela igrejinha simples, erguida no alto do morro, onde o chão era de cimento batido e o culto começava com palmas e terminava com lágrimas, todo mundo conhecia Dona Maria. Era daquelas que nem precisava falar alto para ter autoridade espiritual. Quando entrava, mesmo discretamente, de saia comprida, coque no cabelo e Bíblia na mão, a igreja silenciava. Não usava véu, mas carregava algo muito mais poderoso. Uma fé viva, constante, que fazia o ambiente inteiro respeitar. Era na fonte celestial que ela se firmou e ali construiu sua força, de joelhos no chão. Toda quarta, sábado e domingo estava no culto. Se não tinha dinheiro para o ônibus, ia a pé. Se chovia, levava sombrinha. Se estava com dor, orava no caminho. E mesmo depois de um dia inteiro lavando roupa para fora ou vendendo verdura na esquina, ela não deixava de estar lá. Tinha uma cadeira certa, um cantinho dela onde orava com o rosto virado para o céu. E ali ela falava com Deus como quem conversa com um velho amigo. Não gritava, não se exaltava, mas a oração dela era firme. Fincava o pé no chão e dizia o nome de cada filho, de cada vizinho, de cada situação. A fé dela era conhecida por todos. Tanto que, quando alguém no bairro passava por um aperto, iam na casa dela. Dona Maria, ora por mim. E ela pegava o vidro de óleo ungido, colocava um pouquinho na testa da pessoa, fechava os olhos e clamava como se estivesse colocando aquele nome direto no coração de Deus. Não importava quem fosse, vizinho, parente, até desconhecido. Ela ungia com amor e fé. E fazia mais. Cada filho, cada neto, cada pessoa que ela amava, todos tinham um envelope da igreja guardado na carteira. Era a forma dela de pedir a Deus proteção constante. Quando tivesse envelope aqui, o mal não toca, dizia ela, e ninguém duvidava, porque parecia mesmo que uma muralha invisível cercava aqueles meninos. Mesmo morando na favela, mesmo com todas as dificuldades, nenhum deles caiu nas armadilhas do mundo. Porque Dona Maria orava por cada um, cobria eles com fé, protegia com palavras e atitudes. Não impunha a religião, ela vivia o que acreditava. E isso ensinava mais do que qualquer pregação. Senhor João, mesmo quieto, mesmo calado, era levado por ela aos cultos. Sentava no banco com a viola no colo, acompanhava os hinos, deixava a presença de Deus tocar. Era ela quem dava o tom espiritual da casa. Chamava os filhos para ajoelhar na sala, colocava um hino no rádio, fazia uma oração simples, mas cheia de verdade. Deus, cuida dos meus filhos,
Onde eles estiverem, que o Senhor vá junto. Era assim. E dava certo. Tanto que até hoje, quando os filhos lembram dela, falam com orgulho da mulher de fé que tiveram como mãe. A igreja sentia essa ausência cada vez que ela faltava. Quando partiu, fizeram um culto só em homenagem à sua vida. Os irmãos choravam, as irmãs diziam que ela era uma guerreira, e a cadeira dela ficou vazia por meses. Ninguém queria sentar ali. Era como se ainda estivesse presente, porque a fé verdadeira não some quando a pessoa vai embora. Ela fica nos gestos, nas lembranças, nos ensinamentos. Fica na forma como a família ora, na forma como enfrentam as lutas. Dona Maria não precisou saber ler para ensinar os caminhos de Deus. Ela viveu a Bíblia com as próprias mãos e deixou um legado que até hoje inspira. Dona Maria podia ter partido cedo, mas a força dela permaneceu como uma tatuagem invisível no peito de cada um dos filhos. Nenhum deles se esquece da forma como ela conduziu a vida, nem dos detalhes mais simples, que só quem teve uma mãe como ela consegue entender. Quando os dias ficam difíceis, quando bate saudade ou quando a vida aperta, cada um deles fecha os olhos e ainda escuta a voz dela dizendo: "Calma, meu filho, Deus está vendo tudo." E parece que tudo volta para o lugar. Cada um seguiu um rumo, mas nenhum se desviou da essência que Dona Maria plantou dentro de casa. Os 5 meninos, ainda que diferentes entre si, carregam o mesmo senso de responsabilidade, o mesmo respeito e o mesmo orgulho da mãe que tiveram. A Luciana, filha do meio, é lembrada com carinho por ter cuidado do pai até o fim, mas, na verdade, todos eles sabem que quem moldou aquela atitude foi o exemplo da Dona Maria. Não foi discurso, foi convivência. Foi observando ela acordar cedo, lavar roupa para fora com as mãos feridas, chegar da feira carregada de verdura e ainda ter paciência para ouvir cada filho. Eles aprenderam vendo e não esquecem. Tem um que não consegue comer pão com carne moída sem se emocionar. Outro sente um nó na garganta toda vez que escuta o barulho de roupa sendo esfregada. O cheiro do biscoito frito invade as lembranças de todos, como se a cozinha ainda estivesse ali, com ela no comando, de avental na cintura e sorriso nos olhos. Até os netos, que eram pequenos quando ela faleceu, cresceram ouvindo sobre ela como se ainda estivesse viva, porque Dona Maria nunca foi só uma mãe. Ela foi uma referência, uma fortaleza, um alicerce. Todos se lembram dela com orgulho e fazem questão de manter viva a memória. Alguns ainda guardam o envelope da igreja que ela colocava na carteira. Outros, o vidrinho de óleo ungido que ela usava para orar. Pequenos objetos que hoje viraram relíquias de fé e lembrança. E não foi só dentro da família que ela marcou. Gente do bairro ainda comenta dela. O açougueiro, a moça da farmácia, o padeiro, todos respeitavam Dona Maria, porque ela não falava bonito, mas cumpria a palavra. Não tinha estudo, mas tinha sabedoria. Não tinha muito, mas nunca deixou faltar para ninguém. Era o tipo de pessoa que abria a mão do pouco que tinha se soubesse que o outro estava passando mais necessidade. E os filhos seguiram esse caminho. São todos trabalhadores, cada um com sua luta, sua história, mas com a mesma raiz. Uns continuaram morando na mesma comunidade, outros foram para longe, mas a essência ficou. Não há um que não fale com carinho da infância, das orações antes de dormir, dos banhos de bacia, das roupas secando no varal improvisado com fio de antena. Não há um que não tenha no coração a certeza de que Dona Maria foi e sempre será o maior ponto de virada da história deles. Quando a vida pesa, quando a luta aperta, eles não se abalam fácil, porque vieram de uma mulher que segurou o mundo sozinha, sem reclamar. E se ela conseguiu, eles também conseguem. É assim que ela segue viva, não só nas fotos, nem nas lembranças, mas na conduta, no jeito de tratar as pessoas, num modo de encarar os desafios. Dona Maria se foi, mas nunca saiu de cena. E os filhos sabem disso. Por isso, a cada vitória, a cada conquista, a cada superação, todos eles olham para o céu, seguram a emoção e dizem baixinho: "Viu, mãe? A senhora ia se orgulhar da gente." Depois da partida de Dona Maria, foi na casa da filha Luciana que o senhor João encontrou o abrigo. Sem visão, fragilizado e perdido num mundo que ele só sabia encarar de mãos dadas com a esposa, ele precisou se adaptar à nova realidade. Luciana cuidou dele com um zelo admirável. Desde as roupas até o café da manhã, tudo era feito com carinho.
não por obrigação, mas por gratidão. O marido dela, o senhor Davi, também era uma bênção. Ajudava o sogro sem reclamar, com respeito e paciência. Preparava o lugar onde ele sentava, conduzia os passos dele pela casa e ficava atento ao que ele precisava. Não era apenas apoio, era amor em forma de presença. E sempre que podia, o filho mais velho, senhor José, aparecia com uma sacolinha. Às vezes era queijo fresco, outras vezes biscoito frito. Pequenos gestos, mas que traziam memórias afetivas do tempo em que Dona Maria preparava tudo com as próprias mãos. Quando o senhor João sentia o cheiro daqueles quitutes, o semblante se transformava. Era como se, por instantes, ela estivesse ali de novo. O ambiente era simples, mas cheio de respeito. Mesmo sem enxergar, ele percebia que estava cercado de cuidado. E isso dava a ele a única coisa que restava: dignidade até o fim. A presença de Luciana, de Davi e a atenção constante de José mostravam que, mesmo com todas as limitações, o senhor João não estava sozinho. O que Dona Maria construiu, aquela família unida, forte e temente a Deus, seguia firme mesmo sem ela. E isso, no fundo, era a maior vitória de todas. A história de Dona Maria e senhor João não é sobre riqueza, fama ou conquistas grandiosas. É sobre coragem, sobre uma mulher que decidiu não se calar diante da pobreza, que largou a roça com 3 filhos pequenos e foi em busca de uma vida mais digna. Ela não teve estudo, mas teve visão. Não tinha parente na cidade, mas tinha fé e coragem. Enquanto muitos esperavam que ela desistisse, ela seguiu. Construiu o alicerce de uma família sólida com as próprias mãos, lavando roupa, vendendo verdura, criando 7 filhos com valores, respeito e amor. E mesmo tendo um companheiro calado, sem iniciativa, ela nunca usou isso como desculpa para parar. Pelo contrário, foi ela quem resolveu, quem cuidou, quem segurou o mundo nas costas sem nunca perder a ternura. E quando partiu, cedo demais, deixou um legado tão forte que até hoje é lembrado nos gestos simples, no pão com carne moída, no biscoito frito, nos cheiros da casa, nas orações sussurradas, nos envelopes guardados na carteira dos filhos com fé. Senhor João, mesmo depois da cegueira e das limitações, pôde sentir o reflexo do amor que plantou ao lado dela e foi cuidado até o fim com a mesma delicadeza que um dia ele recebeu da esposa. Porque quando uma mulher como Dona Maria passa por este mundo, ela não morre, ela permanece viva em cada vida que tocou. Se essa história te emocionou, deixa o teu like, compartilha com alguém que precisa se lembrar da força de uma mulher e comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Isso ajuda o canal Ponto de Virada a alcançar mais corações. E se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho.